Senhor Deus, Pai Celestial, humildemente, Pai, nós nos dobramos mais uma vez diante do Teu trono de graça. Queremos que o Senhor se incline com misericórdia sobre cada um de nós nesta manhã, para nos ajudar mais uma vez, Senhor, a crescer na graça e conhecimento do Senhor. Queremos, ó Deus, que estas bênçãos sejam estendidas a todas as congregações, todas as igrejas que estão nesta hora em conexão conosco, através da internet, Senhor. Então, a igreja de Patrocínio, a igreja de Nazário, a igreja de Fortaleza, pastor Eleu, e também, Senhor, o nosso pequeno grupo ali em Teresina, que nesta hora está juntamente conosco aqui ligados. Então, por todas as partes, na face da terra, que o Senhor estenda a mão de graça para ajudar, para fortalecer, animar, encorajar, para instruir, para fazer com que o Teu corpo possa estar plenamente equiparado ao Senhor, no mesmo nível de fé, crendo da mesma maneira. Queremos que o Senhor visite a cada um. Oramos e pedimos as Tuas bênçãos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Quero me lembrar também, nesta hora, do irmão Daniel e sua família, lá em Bom Jesus, do Piauí, eles que fazem destas reuniões aqui em Goiânia o seu culto diário. Eles todos os dias, todas as reuniões estão em conexão com Goiânia através da internet. Com Daniel, irmã Wanda, Elias, Daniel Filho e a irmã Andrelina. Deus os abençoe. Estava tão bom a escola dominical, né? Podia ter prosseguido naquela atmosfera gostosa. É claro que a atmosfera permanece, mas é melhor a gente ouvir do que falar. Todavia, Deus nos ajudará. Você crê? Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Zacarias capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 9 e parte do versículo 10. Estou muito feliz, honrado de poder estar ocupando este lugar nobre. Agradeço a confiança do pastor Joaquim e também agradeço a intercessão de cada companheiro, os quais conhecem muito bem o que está se passando comigo agora. Então vamos à leitura. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nós vamos, podeis nos assentar. Estou aqui com uma página, né, que me foi presenteada de uma revista que eu não sei nem qual é, porque aqui não ficou, não é? Mas
é uma revista muito boa, porque o conteúdo do que ela trouxe aqui é muito bom. O título aqui diz: se não machucou, não houve falta. E logo em seguida diz: é preciso dar importância às pequenas coisas. Então parece-me que a linha veio, não é? Desde o início da escola, ela veio caminhando nesta direção, falando sobre as pequenas coisas que às vezes nós vamos deixando se ajuntarem, as quais se tornam grandes e acabam se tornando em grandes empecilhos para nós. Eu me lembro de uma experiência que foi contada aqui deste púlpito pelo pastor Joaquim, quando em uma de suas viagens indo a São Paulo, eles na ida passaram num local onde havia ali uma pequena fonte, onde havia uma bica, e aquela bica fornecia uma água potável muito gostosa, e na sua ida eles passaram ali e beberam daquela água, ali naquela bica. E na volta, quando eles voltaram, eles quiseram fazer o mesmo, indo ali naquela bica para beber mais uma porção daquela água. E ao chegarem ali, a bica estava seca, não é isso? Não estava correndo. A água não havia secado do manancial, porém a bica não corria, não tinha aquele fluxo que anteriormente eles haviam usado. Então ele, curiosamente, subiu, margeando a bica, córrego acima, ou a grota acima ali, e quando chegou lá em cima, na boca da bica, então havia caído ali um garrancho, um pequeno galho, e pequenas folhas que vinham rodando foram ancorando ali naquele pequeno entulho, e daqui um pouquinho obstruiu o canal por onde a água deveria estar passando, e ela então começou a derramar fora daquela bica. Então, aquilo sem dúvida redundou em muitas bênçãos para nós. A aplicação daquilo redundou em muitas bênçãos para nós naquele retorno. Por quê? Porque ali estava um retrato do que nós estamos enfocando aqui. Quando pequenas coisas obstruíram um canal que transportava uma água de vida para quem transitasse por aquela estrada. No entanto, não estava mais correndo. Por quê? Porque pequenas folhas haviam tampado o seu curso. Então, aqui nesta página de revista, o escritor diz: percebi que estava em apuros quando vi a frase: não dê importância às pequenas coisas, na porta onde havia a placa de somente para funcionários. Era um dizer para os funcionários daquela empresa, numa oficina de automóveis. Na verdade, o aviso dizia: 2 regras para viver bem. Primeiro, não dê importância às pequenas coisas. Segundo, todas as coisas são pequenas. O aviso, suponho, tinha a intenção de ser engraçado. Em vez disso, assustou-me. A ideia de entregar meu carro numa oficina cujo lema era: não dê importância às pequenas coisas, podia ser tudo menos tranquilizadora.
No mesmo dia, li um artigo no jornal sobre a disseminação das pequenas desonestidades. Nele, um advogado admitia que costumava esperar que alguém comprasse um jornal numa máquina que vende automática, para então segurar a porta antes que fechasse e pegar seu jornal sem pagar. Ele podia pagar o jornal. Então, por que agia daquela maneira? Os jornais têm tanto lucro, dizia ele, né? Alegava o advogado, que levar um exemplar sem pagar não tem importância. Fique algum tempo perto do balcão de frios de um supermercado e logo verá alguém beliscando disfarçadamente. É claro que para alguns de nós, as mercadorias ali expostas são tão triviais que tirar uma ou outra fatia não chega a ser realmente um roubo. Levar o preguinho da construção, um pedacinho de mangueira, apenas uma tomadinha, um parafusinho. Então a gente precisa pensar nisso. Certa ocasião, presenciei uma discussão entre um cliente e um gerente de supermercado. Enquanto a mãe escolhia cuidadosamente as uvas, o filho ia comendo as frutinhas. Agora preste atenção, mães, porque isso aqui tem um recado tão tremendo que precisa ser bem enroladinho, bem acondicionado e guardado para os momentos que você for tratar com seu filho. Isso aqui é de muita importância para nós. Hein? Irmão Paulinho lembrou da irmã Lúcia, é? Então, com delicadeza, o gerente informou a criança que as uvas estavam à venda e não eram amostra grátis. A mãe saiu em defesa do filho. Veja bem, a mãe saiu em defesa do filho. Disse: pelo amor de Deus, disse, indignada, reclamar por algo tão pequeno? Eu me perguntei que critérios ela usaria para traçar a linha entre pequeno e grande. Talvez grandes fossem as frutas que se descascam, como a laranja, melancia, né? A única distinção que o garoto fazia era entre o que queria ou não, e ele queria aquelas uvas. Se a mãe corrigiu o filho em particular, nunca saberemos, mas a mensagem que ele transmitiu em público foi clara e direta: roubar pequenos objetos é permitido. Esta foi a mensagem que aquela mãe transmitiu ao seu filho. Na verdade, nem chega a ser roubo. Esta foi a mensagem. Certamente, não dê importância às pequenas coisas. Pode ser um bom conselho quando significa algo como: mantenha o senso de proporções, ou evite exagerar. Mas, usada impensadamente, essa máxima deixa de funcionar como orientação para a vida racional e torna-se um fundamento lógico para viver sem princípios. Pense você, irmãos. O que é ser uma pessoa sem princípios? É ser uma pessoa que não dê ou não dá importância a determinadas coisas. Para ele tudo é deixado ao Deus dará.
E isto não pode ocorrer conosco. Tudo para nós tem que ter significado, tem que ter importância. Então nós poderíamos aplicar, por exemplo, a criação dos nossos filhos, nossas filhinhas. Quantas vezes nós temos visto, às vezes, mães cristãs bem vestidas, num porte invejável, admirável, quando suas filhinhas às vezes estão com a fraldinha de fora, usando uma mini saia. Por quê? Porque às vezes acha engraçadinho, é bonitinho, ela é pequenininha, mas ela vai crescer, e é da forma que ela vai crescer que ela vai conduzir a sua vida. Então, é bom que ela aprenda a sentir calor no rosto, quanto ao mostrar o seu corpo desde pequenininha. É de pequeno que se fica grande. Então, dê importância às pequenas coisas. Então, o escritor prossegue: mas usada impensadamente, esta máxima deixa de funcionar como orientação para a vida racional e torna-se um fundamento lógico para viver sem princípios. E então, quando queremos levar para casa as toalhas e cabides de um hotel, né? ou o ovo de uma despensa, né? e etc., ou material do escritório, que nos inclinamos a pensar nesses objetos como pequenas coisas, considerar o que cobiçamos como trivialidades nos dá um álibi para furtarmos impunemente, sermos ladrões sem identificar-nos, né, como tal. Um dia, na turma em que ensino ética comercial, uma jovem levantou a questão sobre propriedade particular. Havia pouco deixara o emprego e copiara o cadastro de clientes da empresa com a intenção de utilizá-lo no próprio negócio. Fizera algo errado? A discussão que se seguiu concentrou-se em saber se a jovem tinha ou não a intenção de competir com o antigo empregador. Uma vez que não tinha, poucos se opuseram à sua conduta. Como disse uma fã de basquete: se não machucou, não houve falta. Nem todos estavam convencidos, porém. Alguns insistiam que os dados dos clientes eram propriedade particular da empresa, aos quais a colega não tinha direito. Porque não pediu primeiro, quis saber alguém. A aluna sorriu antes de responder, encabulada. Certamente teriam me ligado. Só aí já estava na consciência dela. Em outras palavras, ela não tinha desculpa para não ter pedido permissão. Agora, pois é, para aqueles cuja honra não vale mais do que o preço de algumas pequenas coisas, o custo pode ser algum dia o casamento, uma amizade ou a carreira. Veja que pode custar muito caro. Como Benjamin Franklin certa vez advertiu, uma pequena negligência pode se transformar em um grande erro. Então é o que nós estávamos ouvindo, não é? E alguém querendo ser comandante de alguns soldados aqui, não é? Porque podem sofrer um grande acidente se não tiver zelo, cuidado. Então, irmãos, não despreze o dia das pequenas coisas. Nós estamos nos aproximando
do mês do Sol, vamos dizer assim, nós estamos nos aproximando do chamado dia de Natal. Dia este que até mesmo entre nós, pessoas que conhecemos a mensagem do profeta e sabemos que isto é uma das adorações mais pagãs que o mundo já conheceu até hoje. Quando eles fizeram do Cordeiro de Deus, eles tentaram fazer do Cordeiro de Deus um cabrito. Porque quem nasce do dia 21 de dezembro ao dia 20 de janeiro, se Deus não o mudar, ele traz naturalmente este animal sobre si, viu? Cabrito, bode, não é? Então, Jesus, para poder ser o Cordeiro, ele tinha que vir de acordo com a natureza que rege a vida dos cordeiros. Então, segundo a história, ele nasceu nos meses, aproximadamente no mês de Abib ou Nisan, que corresponde aos meses de março ou abril. O irmão Brana diz aqui, isso, o irmão Brana diz aqui, não, porque ele é o Cordeiro. A teologia, o mundo teológico, tenta dizer que ele nasceu no signo de Peixes. Até aí, pois é, até aí você vê que a teologia é uma loucura. Eles nunca acertam, eles se aproximam, mas eles nunca acertam. Por isso é que Salomão sabiamente disse: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo cai. Então tinha que haver profecia, para que nós então pudéssemos ter a noção exata destes fatores. Então, nesta mensagem, o desvelar de Deus, profeta, a partir do parágrafo, ou no parágrafo 316, veja, irmãos, para ser o cordeiro, ele tinha que nascer. Quando nascem os cordeiros, que é nesse período do ano, março, abril, tinha que nascer sob o signo de Cordeiro, que é Áries, e tinha que nascer na manjedoura, que é onde nascem os cordeiros. Ele era o Cordeiro. Por isso João, sem nenhuma dúvida, pôde apontar o seu indicador profético para ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então o profeta diz: vem, Deus segue a natureza exatamente. Ele nasceu um cordeiro. Esta foi a razão pela qual ele nasceu lá na manjedoura. Cordeiros não nascem em camas. Não. Ele foi dirigido para o Calvário. A ovelha é dirigida, isso é certo. Os bodes são enviados para o matadouro, você sabe. Aqueles matadouros, os bodes se dirigem, mas elas têm que ser guiadas, isto é certo. Então ele foi guiado para o matadouro, bem, porque ele era um cordeiro.
tudo o identifica na natureza. Esta é a razão pela qual ele nasceu em março ou abril. Então, isso é o parágrafo 317 da mensagem O Desvelar de Deus. Ele tem que ter nascido entre o dia 22 de março até o dia 21 de abril. Ele nasceu nesse ínterim. Então, nós não temos, nós sabemos a época que ele nasceu. Ele não nasceu, acho que não nasceu no dia 13, não, viu? Senão ele teria tido algumas diferençazinhas, viu? Né? Então, irmãos, ninguém sabe a data. Quando Roma converteu-se da Roma pagã a Roma papal, tendo já tido ela 3 trindades, ou melhor, 2 trindades anterior, porque ela teve uma trindade que nasceu na sua origem, que foi por volta de 753 anos antes de Cristo, segundo a mitologia fundada por Rômulo, que não podia ser diferente, quer dizer, eles tinham que ser uma plágio daquilo que aconteceu no Éden, porque assim como Caim matou Abel, lá também Rômulo matou Remo. Então eram gêmeos. Só que atrás desta mitologia tem tanta coisa que a ciência louca crê naquilo que nós não sabemos até onde estão as mentes destas pessoas. Porque aqueles 2 gêmeos, segundo a mitologia, eram filhos de Numitor com a deusa Réia. Tem que ter uma mulher no meio. E houve uma guerra lá entre eles, e aqueles gêmeos, uma vez abandonados lá num campo, foram encontrados por uma loba, a qual os amamentou por 2 anos, e depois então foram recolhidos, criados, e depois que cresceram, fundaram Roma. E quando Rômulo morreu, ele foi elevado ao panteão dos deuses romanos com o título de Quirino, sendo ele a 3ª pessoa da primeira trindade romana, que era formada por Júpiter, Marte e Quirino. Estou citando história. 506 ou 509 a.C., os romanos conquistaram os etruscos, e para poderem dominar os etruscos, o que eles fizeram? Eles criaram uma nova trindade de origem etrusca, tirando Marte e Quirino e colocando Juno e Minerva. Então ficou sendo Júpiter, Juno e Minerva. Quando o cristianismo estava vivendo aquela fase de perseguições, falta de liberdade, então lá vem Roma novamente através de Constantino, que através do Concílio de Nicéia criou a 3ª trindade romana, tirando então Júpiter, entre aspas, porque ele continua sendo adorado através da sua comunhão, pois é, que é representado pela hóstia, que é a forma do sol, e tiraram o dia do aniversário de Júpiter, que era 25 de dezembro, e colocaram o aniversário do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então tiraram esses deuses
pagãos e colocaram os títulos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. E o mundo religioso, infelizmente, chamado cristão, estão, não é? Isso não tem importância. Às vezes muitos dizem: nós vemos que as Escrituras são monoteístas. Agora, nós não somos politeístas, nós cremos num Deus só que ele se divide em 3 pessoas. Agora, se isto não é politeísmo, não existe politeísmo, porque politeísmo é crença em muitos deuses. Agora, tudo o identifica na natureza. Esta é a razão pela qual ele nasceu em março ou abril, não em dezembro. Não poderia ser. Ele diz: há 20 pés, 6 metros de neve lá em cima, na Palestina, nesse tempo, durante aquela época do ano. Não, nenhum Deus Sol, mas ele era o Filho de Deus, o Deus do Sol romano, no dia 25 de dezembro, quando o Sol passa nestes lugares lá, e eles têm o circo romano e chamam de aniversário do Deus Sol, e eles fazem disto o Filho de Deus. Não, ele era o Filho de Deus. O seu nascimento foi como todo o resto da natureza, exatamente. Então ele tinha que nascer na época que nascem os cordeiros, no lugar em que nascem os cordeiros, que é a manjedoura, e no signo de cordeiro, que é Áries. Agora, o profeta aqui, prosseguindo nessa mensagem: onde está ele, o rei dos judeus? A partir do parágrafo 156, ele diz: e hoje eu gostaria de saber se a nossa religião nos tem trazido aquela inteligência para compreender que não é uma teologia perfumada feita pelo homem que estamos tentando ensinar, mas é no poder e na ressurreição de Jesus Cristo e o Espírito Santo na terra hoje. Irmão, irmã, nesta última hora, enquanto isto está chegando no fim do tempo, examine suas almas, descubra qual é a sua posição para com Deus. Ele diz: é Natal, lantejoulas por todas as ruas, Papai Noel, uma ficção alemã, um dogma católico, não existe nenhuma grama de verdade nisso. Então guarde isso. Não existe nenhuma grama de verdade nisso. E isto toma o lugar de Jesus Cristo. Ora, quando você coloca aquela árvore de Natal lá dentro da sua casa, você está participando daquilo. Qualquer coisa que você fizer com o objetivo de comemorar aquilo, você está participando daquela adoração. Não faça isso. O irmão Branham está dizendo: isto toma o lugar de Jesus Cristo no coração de muitos de nós. Natal não significa Papai Noel. Natal significa Cristo. Não é determinado homem com um cachimbo em sua boca, descendo por uma chaminé, ensinando seus filhos coisas como esta. O que você espera que eles sejam quando crescerem? Diga-lhes a verdade. Então, nós temos o conselho pastoral, temos o conselho do profeta. Dê para o seu filho, dê para a sua filha, dê para a sua criança um presentinho naquele dia.
Isso não tem importância nenhuma. Dê a ele, mas diga para ele: meu filho, isto aqui é para que você não fique com inveja ali, ou fique triste porque o seu coleguinha ganhou ali e você não ganhou. Mas isto aqui é o papai que está te dando, é a mamãe que está te dando. Não existe tal coisa como o Papai Noel. Isto é uma ficção, meu filho, é uma mentira. Ensine ele a verdade, porque o profeta está dizendo assim, ó: ensinando seus filhos coisas como esta, o que você espera que eles sejam quando crescerem? Diga-lhes a verdade, não uma história de ficção. Diga-lhes: há um Deus no céu, o qual enviou seu Filho, e isso é o que significa o Natal, e Ele está perto de vir, meu filho. Então, irmão, irmã, veja bem, e enquanto a pressão começa a vir sobre a terra, o diabo tem colocado suas coisas através dos olhos. O que você pode ver? As lantejoulas, a iluminação, os enfeites, as árvores de Natal, os corais cantando, são tudo muito bonito, são tudo muito atraente. Gastam milhões e milhões de dólares no mundo todo, por que não dizer bilhões de dólares, para poderem fazer uma comemoração pagã, que redundará em prejuízo espiritual para o mundo inteiro. Comercial, puramente comercial. O irmão Brana diz aqui, ele diz aqui: então veja, e enquanto a pressão começa a vir sobre a terra, o diabo tem colocado suas coisas através dos olhos. O que você pode ver? As lantejoulas e assim sucessivamente. Deus tem colocado o seu, o qual é Espírito, amém, que você não pode ver, mas você crê, amém? Jerusalém não tinha resposta, Jeffersonville não tem a resposta, Louisville não tem a resposta, a América não tem, nem mesmo o mundo tem a resposta. Goiânia não tem, parte nenhuma do mundo tem. Deus tem a resposta. Amém. Você crê? Aleluia. Deus tem as respostas. E Ele prometeu que Ele as manifestaria. E eu vos declaro que aquele mesmo Jesus, o qual nasceu há 1900 anos atrás, vive hoje. Você crê? Através de quê? Através da ressurreição. E é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, isto é maravilhoso. Porque tiveram que ser pastores? Só lendo, nós passamos isso. O profeta diz assim, a partir do parágrafo, aqui no parágrafo 14, ele diz: e dá-nos o Espírito, o verdadeiro Espírito de Natal. Nós podemos ser dotados, possuídos pelo verdadeiro Espírito de Natal. Podemos ou não podemos? Podemos ou não podemos, irmãos? Podemos. Amém. Esse verdadeiro Espírito de Natal, ele está sempre dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Ele nasce cada dia dentro da nossa alma. Nós temos uma comemoração permanente. Amém? Porque
porque nós somos como a águia que se renova a cada dia. Todos os dias estamos passando por renovação, por mudanças, por transformações. Cada dia da nossa vida é Natal. É Natal. O profeta diz: e dá-nos o Espírito, o verdadeiro Espírito de Natal. Quando cerimônias pagãs, árvores de Natal adornadas, contos fictícios de um homem chamado Papai Noel e de nossos coelhinhos de Páscoa e as diferentes modas com a qual o mundo comercial se tem capitalizado, que seja isso lançado a um lado. Deus deixe que entremos dentro de Cristo, a palavra, porque temos pedido em seu nome. Amém. Agora, 197 desta mesma mensagem. E nos assentamos aborrecidos como se tivéssemos colocado salmoura sobre um galo. Graças a Deus que eu nunca tive nenhum galo, né? Mas eu tenho uns companheiros que tiveram muitos, né? E nós assentamos aborrecidos como se tivéssemos colocado salmoura sobre um galo. Machucado, nota do editor, não é? E deixamos que coisas como estas, menininho pegar a uva, não tem importância. Menininho pegar o apito ali, o bombonzinho apenas, enquanto faz as compras dentro do supermercado. Se fosse só os menininhos, às vezes menininhos de 50, 60 anos, né? Passam por ali, uma passazinha, uma uvinha seca, isso não tem importância. O saquinho estava furado, é porque um dedo já passou por lá, ó. Né? Uma ameixazinha seca, é porque já estava furado. Estou experimentando se é bom. Se for bom, eu compro. Essa não está boa. Deixa eu ver, cara. Quando sai do supermercado, veja bem, irmão. E deixamos que coisas como estas sigam. E tem medo de se levantarem e testificarem de sua convicção e condenarem todas estas futilidades, fazerem com que Jesus Cristo seja o mesmo ontem, hoje e para sempre. É tempo, o profeta diz, é tempo de Natal. Tirem fora a este Papai Noel e coisas como essas, como essas tonterias de comercialização. Aonde tem ouvido você de Papai Noel na Bíblia? Tem algum lugar? Onde tem ouvido você de Trindade na Bíblia? Onde tem ouvido você de pão fermentado para a ceia na Bíblia? Onde tem ouvido você falar de ceia sem o lava-pés na Bíblia? Oh, mas isso são pequenas coisas. Onde tem você ouvido falar de batismo em títulos na Bíblia? Quando a maior parte dos pregadores dizem, isso não tem importância, tanto faz como tanto fez, ambos são válidos. E aonde ficam as escrituras que diz um só batismo? Nós precisamos dar valor às pequenas coisas. Deus disse assim, assim seja, assim se cumpra. Então veja, irmãos, então é tempo de Natal.
Tirem fora este Papai Noel e coisas como essa, tonteria de comercialização. Onde tem ouvido você de Papai Noel na Bíblia? É uma mitologia romana, não há tal coisa como isso. Não ensine a seus filhos uma tonteria assim como essa. Algum dia você terá que dizer a ele que era tudo um conto cego. Então você mentiu a seu filho, e isto ferirá seu testemunho de Jesus Cristo. Ele te dirá: talvez seja a mesma coisa, não, mamãe? Ponha a Jesus Cristo, o grande pastor, profeta, novamente no Natal, a que isto pertence. Olha, outra forma facílima de uma mãe mentir para um filho. Pequenas coisas. É a mentirinha do gasto. Era só para ele ficar caladinho. Às vezes ela disse: meu filho, olha o bicho, olha o sapo, olha o doido. Depois não pode ver ninguém lá na rua. Ó, já sai correndo. Eu doido, a mamãe disse. Não despreze as pequenas coisas. É preferível você fazê-lo calar da maneira convencional, né? Como fazia o meu irmão ali, ó. Como fazia o pastor Joaquim calar, né? Ai, irmã Flora. Mas quando chega lá, ainda vou ter uma conversinha com ela. Viu? É a única chance que eu tenho agora. Fora daqui eu não tenho, né? Então, irmãos, irmãs, é melhor você deixá-los chorar. O choro não mata, não. O choro traz saúde. O sorriso traz saúde. O choro às vezes traz saúde. Muitas vezes é melhor você dar uma esquentadinha nele e depois de tudo, passado um tempo, aí você vai lá e conversa com ele. Mas ponha Jesus Cristo, o grande pastor profeta, novamente no Natal, a que isto pertence. Agora o tempo já foi. E aqui, ó, já tinha tanta coisa, mas não vai mais. Eu vou só fazer isso aqui, quer ver? Vamos aqui. Aqui vem aquilo que os magos foram visitar, não é? A mensagem: a grande luz resplandecente. Esta mensagem é uma delícia. O profeta diz aqui, a partir do parágrafo 82, última parte, ele diz assim: se nós simplesmente tivéssemos tempo, vamos parar um minuto. O que o ouro representava, falando sobre aqueles presentes que eles levaram para ele lá na manjedoura. O que o ouro representava? Ele era um rei. Ele não tinha de ser feito rei. Não, ele nasceu rei. Ele era o rei eterno de Deus. Ele era um rei, assim eles ofereceram ouro. E eles ofereceram incenso. Isso é perfume, muito caro, o melhor que podia ser conseguido. O que o incenso significava? O perfume, ele era o aroma do bom cheiro para Deus. Pois ele ocupou-se curando os enfermos e fazendo o bem. Ouro, porque ele era rei. Incenso, porque ele era o aroma do bom cheiro para Deus. Sua vida o agradou tanto, que Deus respirou em sua santidade e beleza,
pois era a sua própria santidade refletida nele. Oh, se nós pudéssemos ser um aroma de bom cheiro, se a santidade de Deus pudesse ser refletida em nós, a ponto de nós ocuparmos fazendo o bem, como Jesus de Nazaré, até que fosse um aroma de bom cheiro para o Senhor. Mas nós nos agitamos, nós discutimos, nós menosprezamos as pequenas coisas. Mas nós nos agitamos, nós discutimos, nós nos afligimos, nós duvidamos. Esta é a razão porque se torna um mau cheiro nas narinas de Deus. Nossas vidas estavam dentro e fora de velhos lugares que não deveríamos estar. Dizemos coisas que não devemos dizer, fazemos coisas que não devemos fazer. Nós nos agitamos e tomamos partidos do mundo. Pequenas coisas, isso não tem importância, aquilo não tem importância, aquilo outro não tem importância. E negamos a Cristo nos grandes momentos cruciais. Essa é a razão porque não podemos ser um aroma de bom cheiro. Mas ele era, e estes magos deram incenso. Agora, eles deram-lhe mirra. E qualquer um sabe que mirra é uma erva muito cara, porém amarga. Mirra, o que mirra representava? O seu grande sacrifício supremo, a sua jovem vida esmagada no Calvário, onde os pecados do mundo o moeram em pedaços. Ouro, porque um rei, incenso de sua meiga e amável vida, e mirra por causa de seu sacrifício pelos pecadores que ele morreu. Lá ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que lhe oferecemos, ou lhe ofereceram mirra. Agora, sendo avisados por Deus em sonho, eles foram por outro caminho. Olha, irmãos, uma certa feita eu preguei sobre isso aqui, conversão, voltando por outro caminho. Eles, enquanto eles estavam andando a sós, apenas seguindo o sentido da estrela, eles estavam andando errantes, procurando por Jesus em palácios, nas religiões, com os sacerdotes do seu dia. Mas quando eles chegaram na manjedoura, eles voltaram por outro caminho. Eles retornaram pela orientação divina. Eles acertaram aquilo que eles procuravam. Então, o profeta segue, terminando. Sendo avisados por Deus em sonho, eles foram por outro caminho. Não voltaram para trás, mas sua jornada estava terminada. A estrela tinha terminado o seu curso. O que a estrela significa para nós hoje, amigo?
Daniel nos dá a resposta. Daniel 12:3 disse: os que são entendidos e conhecem o seu Deus, resplandecerão como os firmamentos do céu, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. O que somos nós hoje, então? Somos estrelas. Vamos dizer juntos? Somos estrelas. Cada cristão, diz o profeta, nascido de novo, é um testemunho do Senhor Jesus Cristo, uma estrela para refletir o poder e a santidade do Senhor Jesus, para refleti-lo em sua vida, para aperfeiçoá-lo em seu falar, para aperfeiçoá-lo em seu poder de cura, para aperfeiçoá-lo em sua conduta, para aperfeiçoá-lo em sua ressurreição, para refleti-lo em cada maneira que ele foi refletido para nós por Deus o Pai. Somos estrelas. Vamos dizer juntos? Somos estrelas. O que uma estrela tem que refletir? Vamos ver. Observe. Que tipo de estrela deveria ser você? Esta estrela não era guiada pelo seu próprio poder. Era guiada pelos poderes celestiais do Deus Todo-Poderoso. E se alguma vez vamos encaminhar pecadores a Cristo, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se vamos ser uma estrela para refletir a luz de Cristo, para trazer pecadores a Ele, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Correto? E nós não podemos ser comuns. Nós não podemos ser como os demais. Nós não devemos menosprezar as pequenas coisas. Achar que isto ou aquilo não tem importância. Mas fazer uma verdadeira coação de tudo aquilo que nós formos fazer. Por quê? Nós não podemos ser comuns, temos de ser incomuns. Não podemos ser comuns, porque o povo de Deus é um povo peculiar. Ele tem sido no decorrer das eras, embora peculiar, simples, humilde, pequeno, mas é a este povo que Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Ele é vós. Amém. Oh, embora peculiar, mesmo assim, a estrela era brilhante. Não brilhante na educação do mundo, negócios do mundo, mas brilhante como sacrifício diante do Senhor. Nós nos prostramos como os magos fizeram na presença do Rei dos Reis, para refletir sua luz. Então, por que ou para que você é uma estrela? Para refletir
a luz daquele que brilhou por você. Oh, irmãos, veja, você é uma estrela. Cada cristão é uma estrela para guiar o perdido, para guiar o cansado, o pé do viajante, para aqueles que estão procurando por isso. Então a estrela não pode ser guiada por si mesma, deve ser dirigida pelo Espírito de Deus, deve refletir o brilho de Deus em sua vida, abster-se das coisas do mundo e viver pia e sobriamente nesta vida presente. Deve refletir a luz de seu grande alguém que brilhou. O que devemos fazer então? Levantar e resplandecer a luz de Deus aos moribundos. Nas trevas profundas deste mundo, nós devemos refletir e resplandecer a presença do Senhor Jesus em seu poder ressuscitador. Como Ele é ontem, assim Ele é hoje, para refleti-lo. Amém? É você uma estrela? Para refletir o quê? A luz daquele que, alguém que brilhou por você, quando Ele fez questão dos mínimos detalhes. Quando Ele chegou ali onde estava João, João disse: Senhor, eu é que preciso de ti e tu vens a mim? Ele disse: deixa por agora, João, porque convém nos cumprir toda justiça. Então, Ele fez questão de mostrar através dos mínimos detalhes quem Ele representava. Assim também devemos ser nós. Por quê? Porque você é uma estrela para refletir a luz daquele alguém que brilhou por você. E quem foi ele? Vamos dizer o seu nome? Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Agora eu peguei o microfone. Simplesmente 1 minuto para cumprir só um desejozinho rápido que passou por mim. Tem alguém que quer vir aqui à frente fazer a sua confissão diante de Deus, que quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Tem alguém? É rapidinho, né? É só uma pergunta que eu estou fazendo, não é apelo. Tem alguém? Dê um sinal, por favor. Se está aí no átrio? Não? Está vendo? Assim. Você deseja ser batizado em nome de Jesus Cristo? Entregar sua vida ao Senhor Jesus? Uma vez por todas, ainda jovem assim, isso é muito bom. Tem mais alguém que está vendo? A moça ali também, olha que coisa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você também, filha, deseja entregar sua vida a Jesus? Sim. Servi-lo? Adorá-lo. Coisa boa. Isso é o melhor Natal. Olha, veja que coisa bonita. Graças a Deus. Você também? Sim. Que juventude. Deus te abençoe. Você também quer entregar a sua vida a Jesus? Sim. Aleluia. Tem mais alguém? Está vendo? Não é nem mesmo um apelo. Foi uma pergunta que eu fiz, né? Como é seu nome? Marissa. Marisa. Seu? Eugênio. Eugênio. Érica. Érica. Edna Sharon. Edna Sharon. Edna Sherry. Você também quer aceitar Jesus Cristo, confessá-lo com sua vida, ser batizado em nome de Jesus Cristo? Amém. Amém. Você vai ser batizado hoje. Amém. Seu nome é? Denilson. Denilson. Cássia, você quer fazer essa decisão? De coração mesmo? De coração.
Amém, amém. Deus te abençoe. Que coisa maravilhosa. Ô irmão Machado, seu presente, faz essa oração. Aleluia. Olha que mocidade bonita. Tem mais aqui, ó. Tem mais, ó. Que coisa. Aleluia. Deus te abençoe, filha. Como é seu nome? Raila Vanessa. Espera aí, só uma curiosidade. Sua idade? 16. 13. 14. 13. 14. 17. 15. 12. 12? 33. 33. Você também? Você confessa Jesus Cristo como seu Salvador? Glória a Deus. 13. Amém. Idade? 13 anos. Seu nome? Claudiane. 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 Mas 33 é a idade de Cristo. Amém. Ele tem um sinal. Mais alguém? Está vindo? É sua. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluias. Deus amado, a graça ainda continua disponível, Senhor. A certeza disto é que aqui estão este grupo de jovens que sem dúvida não tem encontrado lá no mundo algo que lhes satisfaz, mas tem encontrado aqui, neste local aonde a Tua palavra está presente, a satisfação de suas almas, Senhor. Nós queremos que o Senhor aceite a decisão de cada um deles e possa, ó Deus, extirpar de suas mentes, de seus corações, todo e qualquer pensamento anterior, que eles possam colocar todo o seu passado sob o sangue do Cordeiro de Deus, e a partir deste momento, ó Pai, dar passos firmes, com integridade, em espírito e em verdade, buscando, como diz o Salmo 1, o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Portanto, cubra-os com o teu sangue, é o que todos nós unanimemente desejamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. São verdadeiras estrelas. Moisés, cuide dessas meninas, desses meninos. Amém? Tome os nomes e, naturalmente, dentro do seu programa aí vai ter uma parte especial para essa juventude que vai chegando aí, irmãos, né? Aleluia. Glória a Deus. Conhece Moisés? Vem cá, Moisés. Aí, ó. Ficou de pé lá, já veio aqui na frente hoje. Vocês têm um contato com ele. Eu estou investindo no irmão Israel. E Deus vai abençoar você, vai entrar em contato com essa gente. Naturalmente, Deus vai te inspirar a fazer enquadrar em alguma coisa. Isso aí, esse encorajamento, uma coisa assim. Amém? Glória a Deus. Um abraço, gente. Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Um abraço para todos vocês que participaram conosco pela internet, acompanhando este culto abençoado por Deus. Se Deus permitir, às 15 horas, 3 horas da tarde, estaremos reunidos aqui com o companheirismo da mocidade, participação de toda a igreja em torno da mensagem Cisternas Rotas. E às 17 horas, culto de Santa Ceia, a partir das 17 horas hoje. Vamos orar ainda com o pastor Amanso. Eu convidaria ele para orar essa oração de encerramento. Pastor Amanso Pereira Sobrinho. Nosso Deus, estamos cercados de testemunhas dos céus
que o Senhor ainda continua conosco, nos ajudando, desafiando este mundo atual, com tão grande mensagem que o Senhor tem nos dado. Por estas vidas que vieram aqui à frente, que elas sejam seguras. O inimigo não poderá iludir nenhuma delas. Creio que jovens que já vêm caminhando com experiência poderão ajudar esses novos irmãos. Ó Deus, continue conosco, continue abençoando o pastor Sebastião Machado, que nunca lhe falte a unção e a graça dos céus para com o teu trabalho. Pai, abençoe todo o seu povo, essas famílias que vão voltar aos seus lares, sejam guardados para estarem mais tarde conosco. Nosso Pai, rendemos-te graças por tudo que o Senhor ainda continua fazendo por nós e através de nós. No nome santo de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus continua abençoando o pastor Machado, mantendo essa unção sobre ele. Cumprimente o seu irmão, sua irmã. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.